meninas, a Ana Terra e a Lucimara. Sou negro. Sou negro. Meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gonguês e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda. Como mercadoria de baixo preço, plantaram cana para o senhor de Engenho Novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois, meu avô brigou como um danado nas terras de Zumbi. Era valente como o quê? Na capoeira ou na faca? Escreveu, não leu, o pau comeu. Não foi um pai João, humilde e manso. Mesmo vovó não foi de brincadeira. Na guerra dos malês, ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação. Solano Trindade. Então, vou passar a palavra para Ana Terra, né? Antes falar dessa importância, né, de trabalhar, né, com essa temática, né, da africanidade nas escolas, né? Nós, assim, temos esses nossos ancestrais, né, povos africanos que foram trazidos para cá, né, há mais de 500 anos, e só em 2003, né, que começou, né, foi sancionada a lei, né, para trabalhar africanidades nas escolas, né, no nosso currículo, né, então é bem recente essa coisa da obrigatoriedade de trabalhar sobre a africanidade, né, nas nossas escolas. Então, assim, a gente tem um longo caminho ainda a percorrer, né, e sendo que mais de 50%, né, da nossa população é negra, né, e considerando que nós, né, somos, né, vindos povos, né, que temos essa raiz forte, né, dos povos africanos na nossa cultura. E isso, né, os povos africanos, eles estão, a presença, né, da cultura africana foi construído, né, a nossa música, a nossa dança, né, o nosso jeito de ser. Então, assim, muito bom, né, estar aqui hoje com a Ana Terra, com vocês, com a Lucimara, né, a Ana Terra trazer sobre o Nelson Mandela, né, para a gente conhecer mais sobre as nossas raízes. Então, vai ficar agora com a Ana Terra. Ana Terra é estudante de Ciências Sociais na UNB, ex-aluna Waldorf, né? A gente vai começar com a Lucimara, né? Lucimara, desculpa. Eu estou aqui com... A gente começa com artesanato, normalmente. Artesanato. Desculpa, eu estou aqui com um papelzinho, gente. Aí, quem tiver aí um retalhinho aí na mão, o óculos, né? não tá legal. Então, vamos começar com o nosso artesanato, com a Baiomi, né, a confecção da Baiomi, com a Lucimara, mas para os, né, a Lucimara eu gosto de chamar ela de Luci, né, a Lucimara, estudante de escolas públicas do DF, né, ela fez estágio em escolas particulares, trabalhou também em escola particular, né, é o segundo ano dela na escola pública, né, foi bolsista integral do ProUni, e ela é uma aprendiz de pedagogia Waldorf nesse ano de 2020. Então, seja bem-vinda, Lucimara, Luci, né, e agora é com você. Oi, gente, boa noite. É isso que a Tereza falou, né? Estamos aí tentando aprender um pouquinho sobre a pedagogia Waldorf. Hoje nós vamos fazer a boneca Baiomi, né? Não sei se todo mundo conhece. E aí, antes de fazer, eu queria contar um pouquinho da história, porque eu acho que é legal e a gente traz um significado, né, para essa atividade. E eu acho que a história da Baiomi, ela tem duas vertentes, digamos assim, que se complementam muito. Uma é o mito, que todo mundo conhece, mas ao mesmo tempo ele é tão bonito que ele complementa a história realmente. E esse mito que as pessoas conhecem sobre a Baiomi, que é essa bonequinha aqui,
é que as mães, quando vinham, né, nos navios negreiros e tinham todo esse processo de escravidão que nós passamos, elas tiravam retalhos assim da saia e faziam as bonecas para os filhos, né? E aí contam que elas tinham que fazer a boneca bem pequenininha para caber na palma da mão das crianças. E quando eles fossem separados, porque normalmente não ficavam juntos, iam para lugares diferentes, essas bonecas eram escondidas dentro do cabelo, por isso que tinha que ser bem pequenininha, até menor que essa daqui, que era para a criança conseguir esconder, e acabava sendo a única lembrança, né? E tem até alguns relatos quando a gente vai procurar esses vídeos na internet, ou essas senhoras que contam essa história que às vezes conseguiam encontrar a família pelo tecido da boneca, né? Conseguiam identificar. Só que buscando essa história, né? Quando nós fomos preparar essa apresentação antes, né? Porque nós já fizemos ela para as professoras daqui da escola, eu descobri um trabalho muito legal, foi até uma pesquisa de mestrado, que trazia que a autora a criadora da boneca, na verdade, é uma brasileira, né? A Lena Martins, que é uma artesã maranhense que participava de um coletivo de mulheres pretas nos anos 80, no Rio de Janeiro. E quando o Brasil foi comemorar o centenário da Lei Áurea, elas produziram essa boneca, a Lena criou a boneca, e aí ela, né, acaba tendo essa questão porque não é tão reconhecida, né? As pessoas conhecem essa história que é muito bonita, né, esse mito que as mães faziam para as crianças, mas a Lena, que é uma mulher brasileira, preta, está aí vivíssima e não está sendo reconhecida por esse trabalho, então é legal e fica como também uma possibilidade, né, da gente ir lá e dar pesquisar sobre ela, até ela está super ativa aí nas redes sociais, depois dei uma procurada, Lena Martins, a Biomi, que todo mundo vai encontrar, e isso é super legal porque, né, é uma pessoa que está aqui que a gente consegue reconhecê-la agora. Então, eu acho que essa história traz para a gente assim, um panorama bem legal e, assim, pelo menos me marcou pra caramba quando eu fui estudar, porque eu acho que traz um significado muito maior, né, para a história da boneca. E aí eu acho que agora a gente pode começar. E eu não sei se alguém, né, se vocês conseguiram separar em casa para fazer junto, mas se não conseguiram, é bem tranquilinho, ó, vai acompanhando aqui e depois dá para tentar fazer. Para começar, eu vou pegar um retalhinho assim maior, mais compridinho. E o que a gente vai fazer? Fazer primeiro o primeiro nó, que é para fazer a parte da cabeça da nossa Biomi. Nesse estudo da Lena, é muito interessante porque ela conta que ela lembra de quando ela era criança, que ela é filha de costureira, e que ela ficava brincando com os retalhos que a mãe deixava dos tecidos que ela fazia as roupas. E aí eu achei muito interessante, porque faz um link muito legal com a pedagogia de Waldorf mesmo, né? Essa coisa de brincar com tecido, de brincar com esse material que está aí, né? Todo mundo acaba tendo em casa, e que não é. E você acaba trabalhando essa imaginação das crianças, porque com esse tecido dá para criar vários brinquedos de várias formas diferentes. Então, olha só, já fiz o primeiro nozinho aqui da nossa Biomi, e essa vai ser a cabeça, e aqui o cabelinho. Aqui embaixo, para fazer o resto, a parte de baixo do corpinho, a gente precisa cortar. Também tem outras formas de fazer, né? Algumas pessoas já fazem com o retalho já cortado antes. Mas eu gostei dessa forma. Vou cortar aqui. Vou cortar aqui embaixo e eu mostro para vocês. Porque na hora que cortar, a gente faz a perninha, tá vendo? Cortamos, aí aqui fica a cabeça e as duas perninhas. Agora eu vou dar um nó em cada parte dessa daqui, para fazer a perna dela. Primeiro nó. E aí é legal que dá para fazer de vários tamanhos também, né? Pronto, já temos a cabeça, e eu vim com a roupa preta, ela vai ficar camuflada. Já temos a cabeça e as duas perninhas. Agora eu vou pegar um outro tecido desse daqui para a gente amarrar e fazer o bracinho, os bracinhos. Vou só cortar aqui rapidinho, porque... Opa! Pronto. Peguei uma tirinha e agora eu vou amarrar ele logo abaixo aqui. Sair para mostrar.
logo abaixo da cabeça da nossa Abayomi para fazer o braço dela. Então, amarra aqui. Tá vendo? Agora já tem um formato de corpinho. Vou só dar o nozinho dos 2 braços. Primeiro nozinho. Segundo nozinho. Pronto. Já temos um corpinho pronto. As perninhas e os bracinhos. Agora é só colocar a roupinha dela. Vou pegar um tecido. Olha, dá para fazer com o menor, eu vou fazer com esse maiorzinho, porque aí ela fica com um vestido bem grande. E aí, para fazer a roupinha, é só você dobrar o meio e dobrar o meio mais uma vez. E agora nós vamos fazer um corte bem nesse cantinho aqui. É legal ter um cuidado para não fazer o corte muito grande, para a roupa não descer, né? Porque como o corpinho dela é bem fininho, acho que eu até fiz muito grande. Deixa eu ver. Encaixou aqui na cabeça dela. Aí coloca um bracinho para cá, outro bracinho para cá. E a gente vai colocar um cintinho aqui no meio para ela ficar com uma cinturinha. Deixa eu pegar um cintinho pra gente amarrar esse vestido dela. E aí dá para fazer com uma roupinha menor, ó. E aqui a gente vai encaixando o vestidinho nela. Encaixou aqui, aqui. E agora eu vou amarrar aqui na cintura. Só cortar essa pontinha para não ficar sobrando muito. Ó, já temos, ela tá quase pronta. Ó, a cabeça, os bracinhos, a perninha. E agora eu vou colocar um turbante nela para ela ficar completa. Ó, vou pegar aquele pedacinho que sobrou desse cintinho que eu fiz e vou amarrar aqui na cabeça da minha Abayomi. Vamos fazer um turbante. E aí é super rapidinho de fazer e é um trabalho bem legal para coordenação motora, né? Para fazer junto com as crianças. Trabalhar esse nozinho. Deixa eu ver se dá para fazer mais um nozinho ou se eu preciso cortar. Opa. Pronto. Tá pronta a minha Abayomi. Aqui o turbante dela, os bracinhos. E aí dá para fazer de vários tamanhos. Tem essa que eu acabei de fazer, tem essa toda pretinha que eu fiz, tem uma maiorzinha, e aí tem como a gente trabalhar com vários tamanhos diferentes, várias roupinhas. Super legal. E é isso, gente. Nossa, Lucimara, que lindo! Eu vendo você fazer aí, eu estou vendo assim, nossa, que a gente, né, na escola nós fizemos isso com as crianças, e aí você mostrando, né, esse aí, como dá para trabalhar a família, né, colocar várias, né, vários personagens também de histórias. Nossa, eu já imagino, já pensei em fazer várias para deixar lá na sala, né, para os meninos brincarem. Eu queria. Fiquei lembrando da infância também, quando estava fazendo, sabia? Hoje estava fazendo essas duas pensando, gente, se eu soubesse, quando eu era criança, eu teria feito várias, porque é muito fofinho e dá para fazer de várias formas diferentes e dá para enfeitar de todo jeito, né? Então é muito legal. Muito legal mesmo. E aí você falando isso, né, de quando você era criança, né, soubesse disso. E aí, assim, quando eu tenho a minha experiência, mas eu gostaria de ouvir a sua. Quando você era criança, que você, né, passava nas lojas, assim, e aí falando de boneca, né, quais os tipos de boneca que você via nas lojas, né? Então, Tereza, isso é muito, muito interessante, porque nem tem isso, né, de passava na loja, nem tinha essa possibilidade, assim, a minha família é muito. Vim de uma família bem simples e que não tinha, assim, não tinha essa cultura do brinquedo, do comprar o brinquedo. E quando a gente olha para essa questão realmente, né, da negritude, de você se reconhecer,
até hoje, na verdade, acho que eu não me reconheço muito porque não tem, né? A gente vê poucas bonecas pretas, poucos bonecos pretos e poucas coisas que nos representam realmente. Então, eu acho que nem as bonequinhas brancas a gente já não tinha, né? Quem dirá preta. Então, eu acho que a gente ainda está num processo muito grande, que a escola ajuda muito nisso, né? Ajuda as famílias a entenderem, ajuda as crianças a se reconhecerem, porque eu, que sou super jovem, assim, foi um processo muito complicado, imagina, né, para as pessoas que são mais velhas ou que vêm de lugares com menos estrutura. Então, acho que o nosso papel aqui na escola é fundamental. Legal, Lucimara. Se alguém tiver alguma coisa, alguma pergunta, né? Porque a dinâmica nossa é uma conversa mesmo, né? A Lucimara fez essa parte da, da arte, né? Da confecção da boneca, né? E aí depois nós vamos ter outro tipo de arte, né? Que é a Na Terra, né? Apresentando sobre a biografia do Nelson Mandela. E aí, se alguém tem alguma colocação, alguma pergunta. Aqui no chat tem, a Cíntia colocou aqui que a Lucimara, já tive a oportunidade de render minhas homenagens ao trabalho lindo que você fez hoje novamente, você me emocionou. Fabiano, né, falando muito lindo, Luci, a Irene, que fofinha, legal, encantador esse histórico da Baiomia. Eu também, assim, quando eu era criança, a minha avó que fazia a boneca, né, a minha mãe também que fazia boneca de pano, né, mas, por incrível que pareça, elas nunca fizeram uma bonequinha preta para mim, né, era outro tipo de tecido, mas essa coisa da afetividade, né, quando a gente constrói uma boneca, né, e eu acho um recurso pedagógico, né, uma maneira de trabalhar de trabalhar a diversidade, né, de trabalhar essa humanidade, eu acho a Biomi um recurso bem legal da gente fazer isso, né, na nossa turma, né? Por exemplo, na minha turma, né, tem família que fala, tem uma avó que ficou tão encantada que ela falou que vai dar de presente. Aí pediu para o neto, olha, me ajuda a fazer porque eu vou dar de presente nesse Natal. Então, assim, bem legal, assim, ela viu, eu nunca nunca tinha feito a Biomi, e aí fez. Então, sim, um recurso bem legal. Nenhuma pergunta, Tereza, Oi. eu queria falar um pouquinho, eu queria falar que assim é um brinquedo lindo, né? É um brinquedo democrático, né? Ele é acessível para todo mundo, né? Então isso eu acho que é uma beleza desse brinquedo também, né? Assim, na minha turma, por exemplo, as crianças fizeram aí mandaram a foto, né? E assim é um brinquedo que tanto criança quanto de todas as idades, né? Crianças e pessoas idosas podem fazer, né? E além do mais é um brinquedo que você aproveita o que você tem em casa, então ele é acessível a todas as famílias, né? E isso é muito importante quando a gente pensa em educação, né? A gente pensar nesse conceito de levar, né, a mesma oportunidade a todos, né? Então, assim, eu fiquei muito emocionada desse trabalho, que eu não conhecia a história dessa bonequinha, também não sabia fazer, me encantou demais, assim, mais uma coisa que eu descubro sobre a cultura negra que me encanta, mais uma, né? Porque são tantas que essa daí foi uma novidade para mim. E eu acho que todo mundo deveria experimentar, fazer, porque é muito bonitinha. Obrigada, viu, Luci? E eu achei lindo o seu relato também. Eu acho que é isso, temos que ter bonecas negras, quanto mais, né? Então, assim, é lindo esse movimento da Biomi e tantos outros, né, da gente estar trabalhando essa cultura tão bonita na sala de aula, né, e na comunidade escolar. Então, eu agradeço a oportunidade. Obrigada aí, Fabiana. Luci, obrigada aí, né, pela confecção da Baianinha. Isso é um presente para a nossa escola. E agora nós vamos ouvir a Ana Terra, né? A Ana Terra tem 19 anos, e aí a biografia do Nelson Mandela é um trabalho, né, que ela fez na Escola Waldorf, porque no 9º ano, os alunos da Escola Waldorf, eles escolhem uma personalidade, né, para fazer
a biografia, e é um trabalho muito legal, recomendo, né, assistir a apresentação biográfica. Hoje vocês vão ver com a Ana Terra como é gostoso. Então, a Ana Terra, ela tem 19 anos, foi ex-aluna da Waldorf, né, e estuda Ciências Sociais na UNB. É com você, Ana Terra. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Eu sou Ana Terra, ela acabou de falar. E eu decidi, né, escolhi o Nelson Mandela na época, né, em 2016. Eu tinha 14 anos. Eu tinha que escolher esse personagem para falar sobre ele dentro do que pedia na Escola Moara. E o Nelson Mandela foi a primeira personalidade que veio na minha cabeça. Eu pensei em muitas outras depois, mas acabei voltando nele e escolhi ele como essa pessoa que me acompanhou, né, durante o ano inteiro e continua me acompanhando até hoje. Esse ano eu revi essa biografia, porque ela é uma biografia escrita também. Eu revisei ela, relembrei de muitas coisas, reli também a biografia dele, a autobiografia que ele escreveu, e estou cada dia mais perto dele, né? Sempre aprendendo mais e sempre podendo compartilhar também. Não é a primeira vez que eu faço isso esse ano, então está sendo muito bom, está sendo muito legal, porque é um trabalho que eu venho colhendo frutos até hoje. Então, o Nelson Mandela, né, para a gente começar falando sobre ele nasceu em 1918, em julho, dia 18 de julho, e ele é esse menino que nasceu no interior da África do Sul. Ele vive a cultura dele, ele é um homem Xhosa, ele nasceu na cultura Xhosa, mais especificamente um subpovo, uma classificação do povo Tembu, e ele era filho de como se fosse um embaixador. Ele trabalhava com o governo da África do Sul e com as outras tribos da África do Sul e como elas se relacionavam, então ele tinha uma posição importante dentro daquela comunidade, dentro daquele espaço social. E o Nelson Mandela cresceu com esse homem, com essa família grande, essa família importante. Mas aos 9 anos, o pai dele morre, né? Quando ele tem 9 anos, o pai dele é do Justiça, que cresce com eles, tem quase a mesma idade. O Justiça é um pouco mais velho, mas eles são muito próximos. E o Nelson Mandela cresce dentro desse espaço de realeza, né? No interior da África do Sul. Ele vive a cultura dele muito intensamente e, ao mesmo tempo, ele também tem a oportunidade de estudar em boas escolas e ter acesso à educação e muitas outras coisas que, normalmente, nessa África do Sul, né, os negros não tinham. E o Nelson Mandela sempre foi um menino que gostou de estudar, ele era esforçado, ele gostava de estar naquele espaço, de estar na academia. Ele vai crescendo, ele faz faculdade, depois ele vai à universidade, e ele, apesar de não ser uma figura política ainda, ele não é muito envolvido com política, ele é um homem de princípios, e ele se envolve em confusões ao longo dessa vida, e uma delas é que ele se nega a participar do Grêmio, como na universidade, é como se fosse um Grêmio, em protesto à má qualidade da comida que serviam para eles, né? E ele é ameaçado de expulsão, e ele tem umas férias inteiras, né, do meio do ano para pensar sobre isso. Quando ele volta para casa, ele também descobre que está sendo feito um casamento arranjado para ele, junto com o Justiça, esse futuro rei, e ele não fica feliz com isso, ele fica muito chateado, ele não quer, ele acredita que ele vai se apaixonar e vai encontrar alguém e vai poder viver essa vida. Então ele decide mudar o destino dele, que seria desse homem, um casamento arranjado, sendo o conselheiro do rei. E ele foge de casa junto com esse irmão de consideração dele e vai para Joanesburgo. E em Joanesburgo, ele descobre uma nova África do Sul, né? Que não é mais essa África do Sul do interior, é uma África do Sul que sofre com colonialismo, com neocolonialismo, que sofre com racismo e com as desigualdades sociais e raciais, e ele se vê numa pobreza, né, quase extrema. Ele trabalha de favores e aí também dorme na casa de outras pessoas que ele conhece, e também por ser, né, da realeza
tribal, ele conhece algumas pessoas, algumas figuras, e vai traçando o caminho dele. Ele decide que quer ser advogado, já era uma coisa que ele queria fazer, ele queria estudar advocacia, e ele decide ser advogado, ele começa a fazer estágios, e dentro desses estágios ele começa a conhecer pessoas no movimento, né, contra o apartheid. Né? Quando ele chega em Joanesburgo, o apartheid está no seu início ainda, o apartheid é lá para a década de 30, final da década de 20. Quando ele chega em Joanesburgo, o apartheid está começando, está muito no início ainda. Ele tem graus, o apartheid tem graus ao longo dos anos. E o Nelson Mandela se envolve com figuras políticas, porque por ser um advogado negro, que eram poucos que existiam na África do Sul, ele automaticamente tem que lidar com a questão do racismo e automaticamente tem que lidar com pessoas que lutam contra isso. Então ele entra para o Congresso Nacional Africano, que é um partido, né, de negros lá na África do Sul, e junto com o Partido Comunista ele inicia a luta dele, que é uma luta primeiro de manifestações, de boicotes, e no futuro vai se tornando uma luta também de guerrilha, uma guerrilha de verdade. O Nelson Mandela, né, fazendo um parênteses, pegando essa luta dele, ele foi casado 2 vezes. Ele se casou primeiro em 1944, teve 3 filhos, né, e depois casou em 58 com a Winnie. A Winnie é muito famosa, ela era uma... Ela estava fazendo o estágio de medicina, ela queria ser enfermeira, uma coisa assim. Ele conheceu ela no hospital, e eles se casaram e tiveram 2 filhas. E a Winnie, ela é essa mulher também que entrou na luta junto com ele. Ela é muito importante, se tornou uma figura muito importante quando ele estava preso. Ele foi preso alguns anos depois, e ela se torna líder desse movimento anti-apartheid, enquanto ele está preso. Como eu disse, né, o apartheid tem grau, e quando chega a um grau em que os partidos que são contra o governo, contra o apartheid, são abolidos e são se tornam ilegais, o Nelson Mandela também vai para a ilegalidade, e ele forma uma guerrilha, que na época era conhecido como um movimento terrorista, que é a Umkhonto We-Sai, que significa a Lança da Nação, ou MK, como eles chamam, e o Nelson Mandela se torna o fundador e o líder desse grupo. Ele sai da África do Sul e vai estudar guerrilhas e modos de guerra entre a África, alguns países da África, também vai para a Inglaterra fazer alguns acordos, e quando ele volta, ele é pego na fronteira e é preso. E a gente tem um dos julgamentos dele, ele foi julgado algumas vezes antes, foi à prisão outras vezes também, mas esse estipula 5 anos de prisão para ele, e ele é condenado e é preso. Só que quando ele está preso, o governo descobre os documentos do MECA e prende ele por ser o fundador, e ele vai a julgamento de novo com mais 10 pessoas. E esse julgamento famoso dele, que chamam de Nelson Mandela contra o Estado, é um julgamento muito famoso mesmo, que é o que dá a sentença de prisão perpétua, que na verdade ele esperava que ele fosse ser morto, ele estava esperando a morte de verdade, mas eles dão a sentença de prisão perpétua para ele, não matam Nelson Mandela, junto com mais 9 homens que estavam junto com eles nessa batalha. E aí ele é preso, e ele passa 27 anos na prisão, e durante esses anos, Nelson Mandela, ele trabalha muitos aspectos da vida dele. Ele se torna um homem mais intelectualizado, se torna um homem também um pouco, não passivo, mas ele passa a ver a luta de uma forma diferente, né? Ele era esse menino que formou uma guerrilha e um movimento dito terrorista, que explodia coisas, que raptava pessoas, que tinha armas e que tinha exércitos, para esse cara que começa a fazer uma mobilização dentro da prisão mesmo, tanto de quem vinha e tinha que sair, tanto de quem vinha e conseguia dar recados, ele se torna essa pessoa que faz esse trabalho de base e já não mexe mais com as armas. E ele também trabalha o espiritual dele, ele começa uma horta, e isso é muito importante para a vida dele, porque passa também pela infância, que ele era esse menino do interior, que também tinha, né, que trabalhar com hortas e com gado e com plantações, então ele também se espiritualiza nesse sentido. E são momentos muito, muito difíceis, obviamente, na prisão, mas ele também é um prisioneiro político, então ele tem os benefícios dele de estar ali dentro. E no final dos anos 80,
até o final dos anos 90, o mundo começa, assim, já era um problema o apartheid, mas ele começa a se tornar um problema ainda maior, porque já não é mais admissível isso, e começa uma pressão estrangeira, e também dentro da África do Sul, a guerra, né, o Mecá continua vivo, o Mecá, ele ficou vivo até depois que ele foi solto, ele está fazendo, é quase uma guerra civil dentro da África do Sul, e precisa ser resolvido, esse negócio precisa ser resolvido, e eles começam um acordo de paz com o Nelson Mandela, ele se torna esse cara que decide acabar com a guerra na África do Sul. Isso é muito difícil, porque não é exatamente o que o povo quer, nem sempre, né? Porque, enfim, eles não atingiram, por meio da luta, o objetivo deles. Obviamente, a luta foi necessária, foi crucial, sem ela isso não teria acontecido, mas o povo não imaginava que seria desse jeito. E o Nelson Mandela sai da prisão como esse cara que faz acordos com o governo, e começa um diálogo com o governo e com as bases, porque ele tem que controlar isso ao mesmo tempo que ele é o fundador de movimento armado, ele também é esse cara que precisa encontrar a paz com o governo. E ele encontra, ele ganha, inclusive, o Nobel da Paz em 93, e em 94 ele se torna o presidente da África do Sul. E é quando ele se torna o presidente da África do Sul, só em 94, é que o apartheid acaba de fato, e a luta tem fim, é um fim, assim, é um pouco controverso, porque demoraram anos até a África do Sul sair dessa guerra, mas inclusive até hoje existem problemas raciais lá muito graves. E Nelson Mandela se torna presidente, se torna essa figura mundial, esse homem incrível que ele é, e nos anos 2000, quando ele poderia ter pedido por uma reeleição, que seria um ato anticonstitucional, mas ele poderia ter pedido porque era o que o povo queria, ele decide sair da presidência, e ele passa a viver como esse cara que viaja o mundo, conhece o mundo e dá palestras e vai para a ONU e vai falando sobre essa vida dele, né? Essa vida de luta, e também um homem que inspirou muita gente. Ele morreu em 2013, em dezembro, e ele viveu 95 anos, né? Ele viveu muito tempo. E é isso a vida dele. Nelson Mandela é esse cara. Nossa, que história linda! Eu não conhecia o Nelson Mandela, assim, a biografia dele não foi na sua apresentação, muito linda, muito interessante, assim. Só já tinha lido alguma coisa, mas te ouvindo falar dele é assim fantástico, né? E aí, o que te motivou a escolher o Nelson Mandela? Então, ele morreu em 2013, né? Em 2014 eu estava em Aracaju, eu estudava numa escola lá, e ele tinha esse projeto de biografia de pessoas. A gente tinha visto Anne Frank e outras pessoas, e aí ele morreu. E em 2014 decidiram falar sobre ele e usaram essa autobiografia dele, né? A gente lia em sala, meio que lia, assim, a gente lia partes, eu era muito nova. E a gente estudando, vendo filmes, vendo outras coisas, fazendo trabalho. E aí eu gostei, o Nelson Mandela foi essa figura, né? Esse homem negro que foi me apresentado. E não é uma coisa comum, né? Apresentar figuras negras para você. E eu fui apresentada ao Nelson Mandela e para mim aquilo foi muito importante. E então, em 2016, quando falaram que eu precisava escolher alguém, eu escolhi o Nelson Mandela. Porque era alguém que eu conhecia e que eu já admirava e que, enfim, já fazia parte. Então, eu decidi ficar com ele. Ah, muito legal, Ana Terra. Obrigada aí por essa sua exposição. Muito boa, assim, emociona a gente, né? Muito legal. Então, agora a gente está aberto, né? Quem quiser fazer perguntas para as meninas, quiser fazer alguma colocação, está aberto. É um bate-papo aqui. Eu só queria falar para a Ana que eu também não conhecia assim tão a fundo a história. Eu achei o máximo e pensando, cara, imagino tanto de coisa que esse cara viveu, gente. Ele morreu com 95 anos, ficou 27 anos preso. Tipo, gente, eu tô aqui pensando, caraca, muita coisa, assim, muito legal mesmo. Realmente, tipo, deu vontade de ler essa biografia. Eu acho que a Lucimara surpreendeu, né, Lucimara? Ele ficou mais preso do que você tem de vida, né? Mais anos preso do que você tem de vida. Então. Não, e assim, ele ficou 27 anos, ainda foi ser presidente, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Caraca, gente, que horas que termina? Tipo, gente, mais incrível, assim. Muito legal. Muito bom.
Queria agradecer aí esse trabalho bonito que a Ana Terra fez. Eu, na verdade, eu já conhecia porque ela apresentou isso, eu não sei que ano, mas acho que uns 3 anos atrás, né, na Escola Waldorf Moara, né, então ela apresentou esse trabalho, e eu já tinha, e também não conhecia muitos aspectos aí. O nome de nascimento, Ana Terra, dele, né, que eu achei muito legal, né, dela falar isso, assim, né, nome, o que significa, né, então ele também tem isso, né. E a Lucimara também, né? Eu acho que agora eu aprendi a fazer essa boneca, sabe? Eu já tentei vários anos, mas agora aí com a sua explicação, com a história, trazendo essa imagem, fica muito mais fácil de aprender. Então, agradecer aí, vocês aí, enriquecendo aí a nossa cultura, a nossa escola, da nossa cidade, do nosso país. É isso. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta, se vocês têm, vocês três, na verdade, até a Tereza, né, uma experiência, assim, né, que positiva ou não, né, dessa coisa de não, nas escolas, né, o que uma afirmação positiva que uma escola fez ou que não fez, sabe, eu queria, porque aqui, como a gente está aqui, né, nesse ambiente escolar, então eu queria ver Lucimar ou a Ana Terra também, assim, né, uma experiência, ou que não foi agradável, ou que foi agradável, para a gente conhecer. Bem, eu tenho duas experiências, assim, tenho várias experiências, mas eu tenho uma experiência positiva, né, e uma experiência não tão positiva. Eu acho que na década de 80, né, todo mundo lembra da Xuxa, e, gente, eu queria ser Paquita. Então, eu me inscrevi no concurso de Paquita, e lá fui eu, para ser Paquita. E aí, quando chegou lá, o professor de música, de dança, né, que ia preparar as meninas para o concurso, virou para mim e falou assim, Tereza, você pode dançar maravilhosamente, mas com essa cor e com esse cabelo, você nunca vai ser Paquita, você não serve para ser Paquita. E aí foi que eu me descobri preta, porque até então eu não achava assim, né? Mas aí foi uma experiência, assim, impactante para mim, né? Porque eu falei, como assim eu não posso ser Paquita, né? E aí, a partir daquele momento, gente, eu não gostei mais de assistir o show da Xuxa. Fiquei assim... E uma experiência, né, positiva, foi de que eu fui estudar, eu sou da roça, e aí, assim, fui estudar numa escola da cidade, onde as meninas, né, que vinham da roça, negras, elas só poderiam estudar ou de tarde ou de noite. Mas a minha mãe me colocou para estudar de manhã. E aí, assim, né, teve professores que não me aceitaram que estudasse de manhã. Mas teve uma professora que o nome dela Vera, nunca me esqueci do nome dela, que ela resolveu dar um presente, fazer um sorteio na sala. Mas eu acho que ela já sabia quem ela ia sortear. E o sorteio era uma caixinha de lápis de cor, e eu queria muito aquele lápis de cor, porque eu não tinha aquele lápis de cor. E aí ela sorteou esse lápis de cor, e aí, por incrível que pareça, saiu o meu nome. E aí uma coisa que ela me disse que eu nunca mais me esqueci, isso eu estava no 5º ano, ela virou para mim e falou assim, me entregou a caixinha e falou assim, eu acredito em você. Então, assim, isso eu carreguei, né, para o resto da minha vida, assim, uma professora, assim, ela não faz ideia, eu nunca falei isso com ela, nunca mais encontrei ela na minha vida, né, mas ela não faz ideia como que essas palavras me ajudaram. Eu acredito em você, né, eu acredito em você, essas 4 palavrinhas, né, como que isso me ajudou na vida. É isso. Lucimara, na Terra. Tá, então. Lembrando aqui, relembrar questões, e eu acho que nessa época da escola eu não tenho algo muito específico, mas eu acho que tem as coisas veladas que a gente acaba vivenciando. E para mim o cabelo sempre foi uma questão muito grande, desde muito pequena, porque
tem a coisa do cabelo ruim, né? Que as pessoas falavam muito o tempo inteiro que o cabelo é ruim, se o cabelo não é bom, bom é o cabelo liso, o cabelo... Eu lembro que minha mãe falava que o cabelo era anelado, cabelo anelado, e não era bom. Então, assim, foi uma questão muito grande por muito tempo, assim. Era aquela coisa de ir para a escola e vai lá no banheiro e molha, 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 vinha com o cabelo pingando, porque queria que ficasse escorrido. E aí, ali com 11, 12 anos, já fazendo progressiva. Então, essa é uma questão muito grande que agora eu consigo, assim, ter muito, muito orgulho, realmente, do meu cabelo. E que era muito difícil, porque você via as menininhas lá, né? Até a questão que mais cedo nós conversamos, né, eu, a Tereza, a Ana e a Luana, sobre essa questão mesmo do reforço positivo da figura de poder ali da escola, o professor, né? O professor acaba, como a Tereza falou, que a professora falou com ela e ela guarda isso até hoje. Então, nós, enquanto professores, temos esse espaço muito grande de trabalhar essa autoestima dessas crianças pretas, porque tá todo mundo elogiando a criancinha branca, loirinha ali, dentro do padrão, então acho que isso eu penso muito quando eu vou trabalhar com a minha turma. E até falando sobre ser professora, a minha experiência positiva dentro de uma escola aconteceu ano passado, já como professora, numa escola pública, e que eu sempre quis fazer trança, mas ficava muito insegura, porque a própria família, às vezes, né, tem esse olhar, assim, muito trabalhado. Mas assim, eu entendo também, porque foi a forma que a família, né, que essa família foi trabalhada, e aí eu fiz tranças e fui para a escola num dia, assim, dar aula, muito insegura, eu trabalhava no ensino fundamental, e eu muito, gente, assim, tem noção de você falar, eu acho que eu não vou para a escola hoje, porque eu não sei, tá estranho, e não tô bonita, e não sei o quê. E aí eu lembro que eu entrei na escola, assim, e em escolas de ensino fundamental, as crianças ficam todas sentadas no pátio aguardando. Eu lembro que eu entrei e a minha turma inteira olhou para mim assim, tipo, gente, sabe? Então eu acho que isso, porque eles já estão, acho que os professores de agora já fazem esse trabalho. Então, isso para mim foi sensacional. E aí, nesse mesmo dia, tinha uma menininha do segundo período, assim, lindíssima, que ela usava, o cabelo dela é bem crespo, e aí ela usava duas xuxinhas, assim, dois. E aí ela me viu no corredor, ela olhou para mim e falou assim: Você está maravilhosa, você parece a minha mãe. E aí eu fiquei, cara, é isso, tá vendo? A criança tá se reconhecendo. Eu não me via na escola. Então, assim, ela tá vendo pessoas que parecem com ela, que parecem com a família dela. Então, eu fiquei. Aí, assim, para mim, essa fala nunca saiu dessa aluna. E aí, todas as vezes que eu passava por ela, ela ficava assim, você tá maravilhosa. Então, assim, eu acho que isso fez muita diferença. E essa menina nem tem noção do quanto que ela ajudou na minha autoestima, que foi destruída a vida inteira, porque tem gente o tempo inteiro falando que, né, a gente não é bonito, o nosso cabelo não é bonito, as crianças pretas estão aí sonhando em ter o cabelo liso. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Então, a minha experiência foi agora, já enquanto professora. Então, acho que o nosso trabalho dentro da escola é muito maior do que a gente imagina. E às vezes um elogio, como a professora da Tereza fez, vai ficar ali na cabeça da criança pro resto da vida, assim como um comentário negativo também vai ficar. Por isso que é legal ter esse cuidado assim e esse tato muito grande com as crianças. Nossa, muito legal seu depoimento, Lucimara. E é mesmo, né? Como a gente. E assim, porque é algo que vai passando, assim, que não percebe, né? E aí é algo para assim, para nós, professoras, né, dentro da sala de aula, prestar atenção, né? Quem que a gente está elogiando, né? Os elogios, né? O reconhecimento, né? Das crianças. Muito bom o seu depoimento, Lucimara. Na Terra. Você tem alguma experiência? Então, eu tava. Fiquei aqui pensando. Então, fiquei aqui pensando em alguma coisa. Tá falhando um pouquinho aqui. Mas eu acho que eu sempre. Ai, tá. Tá falhando um pouquinho. Não, agora fala de novo, que às vezes já resolveu.
Eu acho que agora voltou, Melhorou? porque eu tô vendo ela normal ali. Voltou? Acho que melhorou. Foi. Acho que melhorou. Foi? Então, eu estava falando que eu sempre trabalhei com precipitar situações. Então, eu estudei em escola particular minha vida inteira, né? Com maioria branca, professores brancos, colegas brancos. E eu sempre entrei com essa coisa, talvez aconteça, então eu preciso ter uma defesa e alguma coisa em volta de mim. Essa defesa pode ser o fato de que eu sou inteligente, eu tiro notas boas, então você não fale comigo porque eu faço isso. Ou de ter pessoas em volta de mim que também podem precipitar isso, podem me defender e podem me ajudar a lidar com situações. E podem ser meus colegas, meus professores. Então, eu sempre fui procurando esse tipo de ajuda. E eu acho que isso, enfim, me ajudou também porque aí eu acabava também me destacando a minha forma, fazendo minhas coisas direito e estando lá. Então, nunca tive problema de fato, né, com professores, nem com meus colegas. Mas eu lembro de uma vez, no terceiro ano, né, que é um ano intenso, eu estava estudando para vestibular e estava tentando ver qual seria a melhor maneira de entrar no UNB e na Unicamp, que eram as duas que eu estava tentando. E aí tinha essa questão da cota, né, racial. E eu fiquei um pouco em dúvida se eu usava uma cota por questões de quando você vai ver, você vai fazer avaliação, né, que você é aluna, quantas pessoas estão concorrendo com você, qual a nota, qual a probabilidade de você entrar ou não. E aí as vagas para cotas são menores, mas a concorrência também é menor, né? Isso a gente aprende depois. E aí eu fui conversar com o meu coordenador sobre isso, e ele falou, não, porque não tem necessidade de você colocar cota, é melhor não, e tal. E aí eu percebi nele essa coisa de não bota cotas, porque é melhor você não botar cotas, porque se você passar sem cotas, isso é melhor para todo um conjunto de coisas. Talvez até melhor para você, né? Ele podia estar pensando nisso. Mas depois eu participei, e, na verdade eu organizei a Semana da Consciência Negra na escola, e essa professora, a Keila, ela é uma professora um pouco famosa, ela é de história, ela foi na escola dar uma palestra e ela falou que na primeira semana de aula dela no UNB, pediram para os alunos falarem quem entrou por cota ou não, né? Que na verdade é uma atitude bem... É feio, não é legal fazer isso, na verdade é um pouco de discriminação, né? E aí ela não levantou a mão porque ela não tinha entrado com cotas. E o professor falou, ué, você não vai levantar a mão? Então ela contou que você entra com cotas, você não entra com cotas, não faz diferença, porque você ainda é negro, então você ainda é uma cota dentro da universidade. E aí eu botei cotas e passei com cotas, passei sem cotas também, enfim, passei em tudo que deu para passar e é isso. Então acho que deu certo, deu tudo certo. Muito interessante. Ai, desculpa, Tereza. Eu já vi esse relato da Keila, ela é maravilhosa, só queria falar isso. Conheço ela também. É muito interessante. Eu falo que hoje nós estamos, né, comemorando essa coisa da africanidade. Eu acho que uma coisa que a gente tem que comemorar ou, né, assegurar, né, essa coisa das cotas, né, para assegurar que tenha, né, para ter representatividade, né. Então, é algo que a gente tem que assegurar. E aí tem vários elogios aqui, ó, do SEI, falando bela explicação, Lucimara. A Nilzélia está parabenizando a Ana Terra por falar com tanta propriedade, né, de uma figura emblemática. A Fabiana também elogiando a Ana Terra, a Nilzélia parabenizando por trazer, a Lucimara, né, por trazer essa coisa de uma forma tão lúdica, né, em prol da promoção da igualdade racial. A Irene falando, dando dica aqui, né, de filmes. A Nilzélia também, né, colocando que todas nós já passamos por isso, né, que a luta só está no começo, né, daí, falando dos lindos depoimentos, a Luzia, a Nilzélia aqui falando fantástico, né, sobre o papel do professor, e que é fundamental, né, para a transformação do mundo, né, para combater o racismo, o machismo, o capitismo, capacitismo, né, homofobia, por aí vai. Né, Irene também dá muitos elogios aqui, né, Lair, falando de lição de vida, Fabiana, nossa, muitos elogios aqui, gente, e tem uma pergunta para você, Ana Terra, né, que é da Noara, que é como foi os métodos de resistência pacífica que o Mandela ensinou?
Tá bom. O Nelson, assim, é interessante, tem que trabalhar uma questão de que o Nelson é conhecido por ser esse homem pacífico do Nobel da Paz e das articulações, né, com as pessoas e também do perdão, porque tem toda essa história, né, que inclusive é muito retratada em filmes, quando a gente vai ver, enfim, que são, na verdade, retratos feitos pela branquitude dele sendo uma pessoa que perdoa, e sempre perdoar, e perdoar é a questão certa. Só que o que acontece é que a luta, ela é complexa, ela não é só sobre perdão também. Então, mesma coisa a gente usar o Martin Luther King, que ele foi só uma pessoa que perdoa, mas isso também não é verdade, porque, enfim, o perdão nem sempre leva a gente a algum lugar. E nem sempre é possível perdoar algumas questões que dizem respeito à vida de outros seres humanos. Então, o Nelson Mandela, ele, na verdade, ele trabalha com essa coisa de eu sou digno o suficiente a não fazer com você o mesmo que você fez comigo. Então, ele trabalha com, ok, você errou, né, que eram essas pessoas que tiraram ele da prisão, ele olha no olho e fala, você errou, você me prendeu, você botou esse país em guerra de negros contra brancos, e agora eu tô livre e eu quero o meu povo aqui livre também. Então eu te perdoo porque, afinal de contas, você também é desse país, você também nasceu aqui e você também vive aqui. Mas também é sabendo, é mais essa coisa de eu sou uma pessoa que respeita outras pessoas, e não necessariamente de eu vou perdoar você depois de você ser racista. Então o Nelson Mandela também é o cara que explodia lugares, que treinava pessoas que iriam matar outras pessoas, porque ele também sabia que existia um problema que é muito grande e que ser pacífico, na verdade, você está mantendo esse problema, né? Porque para que a gente trabalhe o racismo e acabe com o racismo, é preciso mais do que conversas, porque ele também é uma estrutura que não veio de conversas, veio da escravidão, né? E foi um ato violento. Foi uma violência por si só e é uma violência até hoje. Muito boa. E essa coisa, né, do perdão é de colocar você de imobilidade, e não é isso, né? Não é imobilizar, assim, eu não vou fazer nada porque eu perdoei, agora não vou fazer nada. É muito pelo contrário, né? Temos que trabalhar muito. A Cíntia levantou a mão. A Tereza, a Lucimara, eu já conheço a história, já sou fã das duas, mas eu queria dizer que eu participei dessa live mais por conta da Ana Terra, porque quando eu olhei a foto da Ana Terra, eu andei para trás 20 anos e fui para frente 20 anos. Olhando no olho da Ana Terra, eu vi que uma árvore derruba seus frutos próximos, né? Então, a Ana Terra me lembrou minha juventude, me lembrou o contato com a mãe dela, e eu fico emocionada por isso, porque é muito lindo ver que você está levando à frente uma história linda, né, de luta, de resistência, que é a história que a gente luta, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz de ver você, e eu queria te ouvir. Falei, o que essa menina desse tamanho, essa moleca vai falar lá, né? E aí, esse seu final, então, assim, fechou com chave de ouro o meu orgulho de você. Eu tenho orgulho, você não me conhece, mas eu tenho um orgulho enorme de você. E projeto, né, um sonho de que a minha filha também siga, né, nessa luta, nessa busca por um mundo melhor para todos. Eu fiquei muito feliz de te ver, parabéns. E saber que você cursa o mesmo curso que eu. Gente, hoje só foi alegria. Só foi alegria. Desculpa a minha emoção, desculpa a minha voz embargada, mas você não tem ideia do tanto que você está na minha vida sem saber disso. Um beijo para você. Ai, Cíntia, que emoção! Emocionou, Ana Terra. Fiquei emocionada também. A Noara levantou a mão. Oi, Cíntia. Eu sou a mãe, né, da Ana Terra. E o Léo é o pai.
Então, eu falo isso para ela. De 2018 eu cheguei e falei exatamente isso para ela. Eu falei, Ciana Terra, se você soubesse o olhar que eu tenho para com as negras, as pretas e as pretas, determinadas pessoas aparecem na minha vida, né? E o amor que eu tenho, o compromisso, você pensa quantos brancos, ou como essa luta antirracista está forte, né, Cíntia? Porque, assim, é que a gente sente mesmo. Então, às vezes, a preta, o negro não sabe do meu olhar, né? E eu olho já com amor, assim, o que essa pessoa me pediu, eu estou à disposição, né? Para a gente estar superando aí junto. Na Terra também eu falei isso para você em 2018, mais ou menos o que a Cíntia falou, né? Vai firme, porque tem muita gente aí, levanta, né, a chama. Mas quem quer falar é o Léo, que já tem, né, o lugar de fala é dele, uma história da professora. Aí acho que complementa. Então, primeiro, parabenizar, né, pela iniciativa, parabenizar a Ana Terra, a Lucimara, pelos depoimentos, Tereza, né? E, assim, é uma história, né, tá nesse contexto, vocês são professoras, né, educadoras, a gente acaba, pai e mãe também, educando, né, e aprendendo com os filhos. E a gente tem, logicamente, nessa luta toda, muitas vezes, agentes negras, pretos, pretas, né, que muitas vezes usam da violência contra outros pretos, contra outros negros, contra do sistema, e não consegue, muitas vezes, fazer essa relação. Então, quando eu era pequeno, acho que na terceira, quarta série, a gente tinha somente duas professoras, tipo, uma matemática e ciências, a outra português, história. E eu lembro que uma das professoras, né, preta, numa sexta-feira, falou na sala que ia ter um desfile num bairro onde ela também atuava numa escola pública. Eu estava numa escola tenecista, não era uma escola particular, mas uma escola paga. Meu pai era um funcionário, tinha um desconto, acabei estudando nessa escola e com crianças, né, de várias classes sociais da cidade, mas quase todas que tinham uma família assalariada, né? E eu tinha vários amigos, né, brancos na sala, alguns, inclusive, filhos de amigos do meu pai, da rede ferroviária, alguns pares do meu pai, outros engenheiros, chefes do meu pai e tudo mais. E a professora fez esse convite de que ela queria levar alguém da sala de aula, né, da escola particular dela, para desfilar nessa escola pública, onde ela dava aula no, né, durante outros dias na semana e outros horários da semana. E ela fez aquele convite, mas voltado para dois amiguinhos, três amiguinhos da minha turma, dois amigos, porque os pais eram amigos do meu pai, trabalhavam com ele, eu sempre ia na casa desses amigos, e um negou, o outro falou, talvez professor, e eu, mais atirado, jogava bola, gostava de dançar forró, né? Falei, um desfile eu vou, professora. Eu levantei a mão e ela falou, meu, nada, assim, ninguém falou nada na sala, e no final ela falou, não, você, tá bom, você vai. Cheguei em casa super feliz, eu tinha 8, 9 anos de idade, e a mãe, que história é essa? Eu expliquei e tudo mais, e ela preparou uma camisa, remendou uma calça, né? Meu pai ajeitou um sapato, era aquele desfile que você fazia, tipo, 3 passadas na passarela, né? Uma roupa de banho, depois uma roupa social, uma roupa esporte, tem até fotos em casa. Esse bairro era um bairro altamente preto, periférico da minha cidade, em Jaboatão dos Guararapes. A base da comunidade era um terreiro de candomblé que tinha lá, então era um verdadeiro quilombo, né? E no final do desfile, quando todo mundo ficou meio que, né, emparelhado, assim, para poder agradecer, ela ia chamando cada um e, assim, a emoção da professora e, ao mesmo tempo, eu acho que foi uma coisa forte para ela, foi na hora que toda vez que chegava no meu nome, o pessoal da comunidade, assim, só faltava soltar fogos, estourava balão, porque, assim, era a representação, a representatividade daquela comunidade, que, inclusive, não foi chamada para o desfile, e não era aqueles outros que estavam ali de outras escolas. E a professora caiu nos prantos,
porque depois desse desfile, minha mãe e meu pai iam me buscar. E ela não conseguia quase nem falar com a minha mãe, pedindo desculpa, dizendo que ela tinha, tipo, subestimado o que era a comunidade, o que era a... Minha mãe me explicando isso anos depois, que eu estava tão feliz, tão, né, embriagado, inebriado com aquela situação ali, que eu nem consegui dar muito vazão. Mas minha mãe também chorou junto com ela, dizendo assim, eu sou negra, eu tinha realmente, né, preterido seu filho na hora de chamar ele para poder participar desse desfile, e aqui o que eu tive de resposta foi que eram essas pessoas que deviam estar aqui desfilando para essa comunidade, né? Se ela não desmereceu o Fábio, o Dirleidson, que eram meus amigos que foram para esse desfile, mas ela ficou super emocionada e pedia desculpa à minha mãe sem entender, porque ela não participou do desfile, ela estava fazendo outra coisa, chegou somente para me buscar no final né, do desfile, e minha mãe me contou essa história anos depois também, chorando, né? Depois que eu tinha terminado o 9º ano, na verdade, a 8ª série nessa escola, e passei em várias escolas técnicas, né, em Pernambuco, em 3, 4 escolas, escolhi fazer técnico agrícola em outra escola, essa professora foi na minha formatura e, né, virou uma amiga da família, né, deixou de alisar o cabelo, né, começou a se valorizar como mulher preta depois desse dia, né, e já tinha totalmente outro olhar para mim na sala, sabia que eu era inteligente, mas eu brincava muito, sempre estava brincando, contando uma piada e tudo, mas depois desse dia eu vi que o olhar dessa professora meio que me acompanhou até o meu 8º ano, né, até a minha 8ª série. E foi por conta dessa situação. Então, a professora negra, dentro de uma sala de aula, com alunos de várias classes sociais, alguns porque tinham um desconto, porque trabalhavam numa fábrica de papel da cidade ou numa usina de cana-de-açúcar, que já remete ao processo de escravidão que a gente tem, e que ainda, né, perdurava na minha cidade na época, e ela não conseguia, né, se perceber nesse contexto. Então, foi a partir daquele desfile que ela meio que, enfim, acho que pisou no chão e falou, o que é que eu estou fazendo, né, com esses meninos, com essas meninas negras da minha turma, pensando desse jeito, eu sendo preta também. Então, assim, é uma coisa somente que eu tenho de agradecer a vocês por essa, né, por esse desafio de fazer essa discussão, desse projeto da Escola CHAI. Minhas filhas, é um orgulho ter passado por uma escola Waldorf, ter aprendido numa escola Waldorf, né, no tempo que elas passaram, e isso é muito bom dentro de uma escola pública, né, e parabenizar vocês pela iniciativa, né, e fazer esse relato até porque me remeteu à questão da minha professora, né, e do que vocês estão fazendo hoje como professoras, como educadoras. Tá? Obrigado. Obrigada, Léo, pelo seu relato. Nossa, muito, muito bom. Né, um aluno, né, quebrando paradigmas, né? E essa coisa, né, do respeito, né, de olhar esse outro, né? Como essa coisa de você trabalhar essa questão do racismo, como que é bom para todo mundo, né? Essa professora, ela pode se olhar, né, se valorizar, né, a partir de um outro olhar. Então, enfrentar, né, e trabalhar para ir quebrando, né, o racismo vai ser bom para todos, né, porque todos, né, nasceram para brilhar, né, então não tem porquê ofuscar o brilho, né, de ninguém. Então, muito, muito bonito o seu relato. Gente do céu, nós já estamos aqui há quase, são quase 7 horas. Eu não sei se mais alguém quer falar, né? Mais alguma coisa, se a gente vai encerrando. Eu vou fazer aqui o verso final, e aí acho que depois tem uma... Aí eu entrego para a Luana.
Não, eu só vou, você faz o verso final aí, mas eu queria agradecer, né, vocês três aí pela partilha, pela troca aí, né, e também agradecer essa comunidade, né, hoje 30 pessoas entraram no Estreitando Laços, né, isso é muito interessante, porque é um tema, né, um tema super importante desse, então a gente está aqui com bastante gente, né, no Estreitando Laços especial aqui desse mês, e que venham sempre, né, participem, que continuem contribuindo, Lucimara, na Terra, Tereza aí, né, que sempre contribuíram e que continuem aí, que a gente precisa muito de vocês aí para ser mais rico, né, para ter mesmo essa riqueza, né, dessa diversidade. Obrigado mesmo aí. Nossa, eu que agradeço. Agradecer a todos, né, pela presença, a Lucimara, a Ana Terra, são presentes, né, e a todos que estão participando, né, as perguntas, né, todos que estão aqui. Muito obrigada. Eu vou fazer o verso, e aí depois, né, quem quiser continuar aqui, podemos continuar. Vamos lá. Sou negro, Solano Trindade. Sou negro, meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo dos tambores atabaques, gonguês e agogôs. Contaram-me que meus avós vieram de Luanda. Como mercadoria de baixo preço, plantaram cana para o senhor de Engenho Novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois, meu avô brigou como um danado nas terras de Zumbi. Era valente como o quê? Na capoeira ou na faca, escreveu, não leu, o pau comeu. Não foi um pai João, humilde e manso. Mesmo vovó não foi de brincadeira. Na guerra dos malês, ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação. Obrigada a todos, muito bom esse bom bate-papo. Parabéns. Muito bom, gente. Muito bonito. Muito Parabéns. Parabéns, pessoal. Beijo, terra linda. Parabéns, gente. Que trabalho Obrigado, lindo. Parabéns. Boa noite. Foi lindo, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, boa noite, gente. Tem um vídeo, né, Luana? Vai passar? Tchau, gente. Então, boa noite. Boa noite, José. Viu, José? Boa noite.